Sempre estaremos buscando a verdade, sempre estaremos buscando respostas, porque nós precisamos entender a nossa vida, o nosso futuro, o nosso passado bem distante, e o nosso passado desta vida e o nosso futuro que está vindo aí a cada dia, a cada momento. Então é por isso que nós usamos os pensamentos, as ideias, as buscas, as perguntas. Não é isso? E então nós vamos sempre estar precisando de ajuda, de consolo. Sim, consolo. Outra vez consolo. Sempre seremos consolados. Não tem caminho melhor do que sermos ajudados espiritualmente, fisicamente e, acima de tudo, que nós possamos realizar as tarefas de amor que tanto sonhamos. Os nossos erros, quem não se calar ou não os perdoar, paciência. Os erros dos outros que nós não soubemos perdoar, que nós não deixamos de estar magoados, paciência. A vida ensinará a nós a sabermos realizar estes sonhos e estes desejos. Então, nós vamos fluidificar as nossas águas, certo? Outro dia, conversando com uma amiga sobre o mundo, sobre a vida, sobre o nosso eu interior, como está neste momento, e ela me disse assim: você gosta de músicas? Falei, sim, gosto de músicas. E ela falou, você gosta do Roberto? Falei, gosto. Então ela disse assim: a palestra é exatamente pensamentos são caminhos ao espaço. Pensamentos são caminhos ao espaço. Esse é o título que nós vamos dar. A música chama Pensamentos. Eu vou ler e depois nós vamos conversar com ela, dessa nossa amiga que disse que fica muito triste quando ela escuta. Triste não, melancólica não, ela queria entender por que bate essa tristeza. Então talvez a gente, conversando, possa vocês me ajudarem também a orientá-la e ajudar outras pessoas, ou a nós mesmos que pensamos a mesma coisa e sentimos a mesma coisa. Então diz assim: pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. As perguntas que me faço são levadas ao espaço. E de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi. Quem me dera que as pessoas que se encontram se abraçassem como velhos conhecidos, descobrissem que se amam e se unissem na verdade dos amigos. E no topo do universo uma bandeira estaria no finito iluminada. Pela força desse amor, luz verdadeira, dessa paz tão desejada. Sentimentos que dizem dos motivos de estar aqui. E eu penso nas razões da existência, contemplando a natureza nesse mundo, onde às vezes aparentes coincidências têm motivos mais profundos. Se as cores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas. E a voz dos ventos na canção de Deus responde todas as perguntas. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. Então é mais ou menos o que nós, infelizmente, fazemos. Os pensamentos, eles vão e voltam, vão e desaparecem, vão e ficam, vão e marcam com amor, com vingança, com
desejo de destruir pessoas por simples motivos de inveja, de orgulho e de vaidade. Então, que se nós se abraçássemos como velhos conhecidos, que realmente somos, principalmente quando estamos colocados perto um do outro. Quanto mais próximos nós estivermos em qualquer ambiente, não diariamente necessário, mas bem próximos, esses espaçamentos não são muito longos, nós temos uma razão de estar juntos. É a razão que nós somos velhos conhecidos. E esses sentimentos que me dizem são os motivos da razão de eu estar aqui. Eu pedi, você pediu para estar junto comigo, com todos, para tirar essas mágoas, esses ressentimentos. E do céu de Deus vêm essas respostas. Nós vamos lá buscar, nós vamos lá e saber que pela luz deste amor verdadeiro, dessa luz real que existe entre nós, ela precisa ser clareada mais. Ela precisa iluminar, tirar um pouco das trevas que nós criamos pelos pensamentos e atitudes quando juntos estivermos. E se nós captarmos que nós estamos usando mal o nosso pensamento, vamos fazer uma oração em vez de vibrações negativas. Pensamentos negativos, vamos fazer pensamentos positivos. Deus está conosco. A espiritualidade está nos ajudando a reencontrar essas velhas amizades ou velhos inimigos e juntos não ter esses pensamentos que me afligem e buscar as respostas lá em cima, quando as respostas muitas vezes estão aqui embaixo. Só que, para que isso aconteça, nossos pensamentos terão que ser absorvidos pelas pessoas, as pessoas modificarem os pensamentos delas, não necessariamente a princípio diretamente conosco. Vamos fazer uma festa para ajudar uma entidade. Ok, festa simples, nada monstruoso não. Quem vai participar disso? Todos nós. Todos nós estarão os nossos amigos, aqueles que nos odeiam um pouquinho e aqueles que nos odeiam muito. E nós também, lógico, teremos mágoas, ressentimentos de muitas pessoas que estão ali. Talvez não saibamos, mas como Deus é justo e dá o esquecimento do passado, às vezes a falta de afinidade, a antipatia, vem disso, mas nem sempre. Nem sempre, não pode jogar nesse campo, então a antipatia que eu tenho é de vidas passadas. Não. Pode ser desse instante onde você acha que foi humilhada, onde você acha que foi podada, não deixaram você crescer, não deixaram você ser, mas na verdade, será que não deixaram crescer ou faltou humildade a nós? Ou nós achamos que ia chegar, como se diz na brincadeira, pegar a janelinha do ônibus, do avião e já esquecendo que ali havia uma pessoa. Então nós temos muitos defeitos de comportamentos e de pensamentos que às vezes nos impede de sermos felizes num grupo social e na atividade que nós queremos fazer. Quem não quer sorrir, quem não quer estar juntos, sei lá, jogando peteca, acho que nem tem mais peteca, né? Peteca para os velhos. Jogando ping-pong, ping-pong todo mundo conhece. Ping-pong, entrar dentro de uma piscina que dê altura para todos e não ficar fazendo natação. Aquela água quentinha, gostosa, e nós conversando sobre, passou um pássaro, passou um tucano, passou uma arara, enfim, passou um passarinho ali tomando água, está ali, olha, ele não tem medo de nós, não tem medo de nós porque ali nós estamos pessoas boas. Nosso eu está bem tranquilo. Agora vem aqui perto de nós e vai bebendo água, o pardalzinho, nós vamos querer, sai daqui. Ou então,
querer pegar ele, né? Como as crianças querem pegá-los, eles vão embora, não voltam nunca mais. Então, é muito lindo quando nossos pensamentos levam ao espaço para conversar, para buscar informações, para dizer exatamente que nós devemos nos abraçar como velhos conhecidos, deveríamos descobrir que nós nos amamos e nos uníssemos na verdade de amigos. Então, porque isso e outras coisas não acontecem, os pensamentos nos afligem. Mas, nós conhecedores dessas leis, de reencarnações, de vivências passadas, de vivências futuras, há milhões ainda que teremos, nós precisamos buscar exatamente lá no topo, levar a nossa bandeira de paz, lá no infinito, além do horizonte, levar esse amor, esse carinho. Talvez não aquelas pessoas que não queiram estar perto de nós, porque ainda elas não entenderam que onde houve amor, onde houve encontros maravilhosos entre nós, está registrado, está conquistado, não se perde, não se modifica. Agora, por que esse ódio? Porque existiu amor. É simples. Ninguém odeia ninguém sem que tenha tido alguma relação. Relação de confiança, relação de acreditar numa pessoa de um poder, de uma igreja. Acreditava nele. Acreditava que aquelas ofertas divinas eram corretas. Que seríamos eleitos especiais, que teríamos um mundo agradável nos esperando, que estaríamos do lado esquerdo, do lado direito, do meio, em cima, não importa. Mas aquele lado que foi indicado é o lado dos melhores. E nós pensamos assim: peraí, está me dizendo que eu vou para o céu, o lugar maravilhoso. Pelo nosso conhecimento, nós falamos assim: não vou para esse lugar, ainda. Esses pensamentos que eu quero que você tenha, que de amizade, de conhecimento, que nós temos coisas desagradáveis a se ajustar, nos levem ao topo do infinito, do amor, da bondade pura, cristalina, verdadeira. Então nós precisamos estar atentos exatamente que ninguém vai para o céu ou para a pureza espiritual, que demora muito, tá? Ser igual a Jesus vai demorar muito ainda, sem que nós nos arrependamos de coisas erradas, que nós tentemos consertar enquanto estamos ao caminho, ou se não, em outras vidas futuras com as pessoas que prejudicamos, e nesta vida tentar melhorar o nosso eu. Mas lembre-se, pode errar a mesma coisa, pode errar ainda outras coisas, e a cada caminho que nós formos buscar modificações, nós cometeremos erros por desconhecimento. Mas serão aprendizados que amanhã nos darão uma amplitude de evitar esses pensamentos que me afligem. E saber que nós estamos aqui para construir, edificar. Não importa se fizemos inimigos, se alguém nos tornou inimigos, se nós provocamos. Importa que nós precisamos evoluir. Se você que me odeia, eu te dou todo o amor, todo o carinho, toda a atenção, você não aceita e não quer evoluir, sem problema. Eu evoluo porque esse carinho, esse amor está sendo real. Quando você fizer isso, quando nós conseguíssemos fazer isso com as pessoas que não gostam de nós, ou dizem que não gostam, nós estaríamos evoluindo, porque entenderíamos que a pessoa
ainda não entendeu que a vida continua. Ela ainda não entendeu que ninguém erra sozinho. Nós erramos juntos. Nós praticamos muitas maldades, muitas deslealdades. Temos interesses. Quais são os nossos interesses? Servir a Deus? Você vai à sua igreja quantas vezes? Você vai ao seu culto, seja que igreja for, tá? Igreja qualquer, seita, qualquer casa de Deus, onde se prega o amor, se prega a caridade e tentamos fazer da melhor maneira possível. Então, você disse um dia, olha, o dia que eu tiver tempo, eu vou me dedicar mais à minha igreja, que me deu vida, que me deu luz, que eu sou muito grato a essa igreja, que me abriu portas, que me abriu caminho e até hoje traz consolo para mim. Recebo visitas, quem acredita em espiritismo, que a vida continua, quem acredita em reencarnação. Seremos visitados, orientados, mas mesmo não acreditando em reencarnação, nós temos que acreditar que Deus manda emissários, anjos, arcanjos, o nome que quiserem dar. Vem trazer orientação nas infinitas casas de Deus. E cada igreja interpreta a sua forma. As pessoas, dirigentes, podem manipular essas informações. E os seguidores, de olhos fechados, acreditam. Não há como julgar, como avaliar, nem condenar. O importante é alguém estar numa igreja. O importante é buscar o caminho de Deus e, quando achar que a sua igreja não está atendendo às suas necessidades, não critique a sua igreja. Vá buscar outra igreja, outra doutrina, outra crença, mas não fique longe de Deus. Se as cores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas. E a voz dos ventos na canção de Deus responde todas as perguntas. Se as cores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas. E a voz dos ventos na canção de Deus responde todas as perguntas. Gente, nós somos seres humanos com corpos diferentes, masculinos, femininos, cores diferentes de raças, corpos com cores, altura, tudo adaptado a viver no espaço que nós vamos reencarnar. Então, os costumes, o clima, a alimentação, tudo é variado. Então, por que uma pessoa de um campo X não consegue viver naquele campo Y? É por causa do frio, por causa do calor, é por causa da alimentação, é por causa da água, é por causa dos costumes. Enfim, isso não quer dizer que nunca eu vou sair do meu país e morar em outro país, da minha cidade ou em outra cidade, porque lá tem umas coisas diferentes. Não, é porque o nosso organismo não se adapta àquela região, só isso. Agora, se as cores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas, no grande jardim celestial terrestre, esse que nós estamos vivendo, porque as pessoas ficam degradando, preconceitos, não tem, isso não existe. Não existe. Existem pessoas interessadas em dividir grupos sociais pelo dinheiro, pela altura, pelo sexo, pelo poder que possuem e pelas raças. Então, surge uma doença, surge
um mal-estar de alimentação. Ah, isso daqui veio daquele lugar. Aqueles habitantes do país XYZ não prestam. Mas e o Brasil? No caso, vamos falar do Brasil. O Brasil presta. O Brasil, nosso querido Brasil, lindo, maravilhoso, fantástico. Quem o dirige? São os homens, somos nós. Nós somos dirigentes e deveríamos ser cuidadores do nosso país. Cada um de nós. Não pense em poder, pense naquela pessoa que está lá, sozinha praticamente, no meio do mato, vivendo lá sem luz, sem nada. E de repente, ela começa a estragar o terreno. Ela começa a prejudicar o solo. Ah, mas a pessoa que mora assim, ela não estraga, não. Ela vai fazer sua hortinha, vai fazer sua vida e tal. Mas acontece que essa pessoa, ela, antes de ir para lá, ela conviveu no nosso mundo. Ela estudou parte científica, parte religiosa, parte de tudo que nós possamos imaginar. Não é perito em todas, mas tem um conhecimento profundo que, de repente, ele vai lá porque vai pesquisar o solo para interesse pessoal, certo? Ah, eu descobri lá aquele terreninho, eu tomo posse dele, como antigamente se fazia, né? Os desbravadores, na verdade, se nós formos classificarmos, roubaram as terras que não era de ninguém, entre aspas. As terras são de Deus, que deu as terras para nós. E nós conhecemos como é que foi aqueles desbravadores, descobridores, que depois de fazer todo o trabalho da sua missão, de implantar cidades e seguir adiante, implantar cidades, seguir adiante, viram os seus projetos serem massacrados, utilizados de forma incorreta por pessoas desonestas. Não é isso? Todo mundo conhece a história disso, não precisa nem repetir aqui. Mas quem fez isso? Não foi o homem que descobriu o caminho, foi aqueles que seguiram o caminho e perceberam que aquela região seria melhor para os anseios dele, porque teria água, teria um solo mais fértil. Aquele outro é muito árido, é muito seco. Então, aqueles que já moravam lá e tinham a posse, entre aspas, dessas terras, às vezes muitas vezes eram expulsos. E quando veio o registro, aí todo mundo sabe o que aconteceu. Hoje não é diferente. Hoje, infelizmente, não é diferente. Por quê? Porque as pessoas, porque não sabem usar o mesmo espaço e viver como flores diferentes, e a voz dos ventos na canção de Deus não escutam. Então é por isso que minha amiga fica triste com os pensamentos, porque ela gostaria disso. Não que ela seja perfeita, não, gente, eu conheço. Mas ela tem os anseios de qualquer ser humano espiritual que busca a evolução. Quem busca a evolução, nós não vamos ter igualdade social, dinheiro, enfim, mas nós vamos ter uma harmonia melhor. As pessoas se respeitando, se querendo, não essas divisões religiosas, divisões de qualquer tipo de coisa. Teremos sim igrejas diferentes, costumes diferentes, pessoas mais atrevidas, menos atrevidas, tudo isso faz parte do nosso mundo, não será diferente. Agora, por que pessoa quer um poder e ser tão cruel? Não pode ser pegar um poder e não ser cruel? Ser uma pessoa mais ou menos, não estamos nem falando de caridosa demais, benevolente demais, mais ou menos, tá? Ela já seria melhor para toda a coletividade sob seu domínio, sob seu comando. Então, enquanto o mundo estiver materialista, que Jesus veio combater, Jesus veio mostrar que nada neste mundo nos pertence, não é? Este corpo, essa voz, tudo, ela não pertence.
ela vai ficar aqui. Ah, mas a voz é do Espírito. Sim, mas esta voz que eu estou usando hoje é deste Espírito. A voz que você está usando é a voz do seu Espírito que está vivo nesse corpo. E tem a voz adequada. Imagina se todos nós fôssemos locutores de FM, vozes maravilhosas de cantores. Como é que ficaria a igualdade de voz? Seria muito triste, seria triste, porque nós temos que ter variações. Há variações nas vozes, elas têm sentimentos diferentes. 3 pessoas com voz de FM, põe as 3 juntas e estão fazendo o seu programa de ajuda. Cada uma tem um contexto, uma interpretação, tem um envolvimento, uma evolução, um interesse. Os produtores querem que seja desse jeito. Ele é um empregado. Mesmo que ele não consiga pôr a sua vontade, ele vai dar um jeito de fazer algum encaixe. Se a emissora não aceitar, ele vai ser despedido ou pede demissão. Então nunca peça demissão sem tentar viabilizar o seu projeto, principalmente caridoso. E não deixar que os pensamentos te aflijam. Para minha amiga, para mim e para vocês todos, vamos deixar uma coisa bem importante. Nós temos que ser felizes. Nós nascemos para ser felizes. A felicidade se conquista aprendendo a curtir, a valorizar tudo que é bonito no mundo, principalmente os elementos da natureza que geram filmes, melodias, livros. Nossa visão se educa, nossa visão se encanta, nossa visão cria um universo maravilhoso. Né? Como naquela música What Wonderful World. Que mundo maravilhoso. Né? E ainda dizer, John Lennon, imagine se nos pensamentos, talvez uma das causas da aflição imagine um mundo onde não há divisões. Tá, mas isso é uma história para vocês procurarem nas traduções dessas músicas. We Are the World, etc. Tá bom? Então, não vamos deixar que os pensamentos nos aflijam. Eles têm uma razão de existir e nós devemos controlá-los e aprender a conviver com eles, certo? Então vamos fechar os nossos olhos e ouvir a veneranda, para quem assistiu o filme, Nosso Lar. A veneranda está dando umas mensagens falando sobre pensamentos. O que ela diz? Exatamente que sem pensamentos não teríamos vida. Aquela imagem maravilhosa dela iluminada, com a sua humildade maravilhosa. Quem não assistiu o filme pode assistir o momento que ela aparece em luz. E ela dizendo, ilumine seus pensamentos, ilumine sua alma, ilumine seus passos. Por que trevas? Ilumine tudo que possa. Ouça a voz de Deus nos ventos. Veja o amor, o carinho, a amizade entre as flores coloridas. Sabe, quando vocês andam, viajam, lá no meio do mato, aquelas florzinhas, que a turma diz que é florzinhas pobres, florzinha de mato. Mas quando elas estão juntas, elas são maravilhosas,
são fantásticas. Isso sem dizer das flores que você cuida, das flores que você conversa. São as flores de Deus. Vocês são flores de Deus. Vocês são elementos que podem iluminar e tirar as trevas do seu coração e de todos os corações. Iluminem sua alma, iluminem seus caminhos e sejam felizes. E peçam exatamente para que os desencarnados acordem para isso e os encarnados recuperem o tempo. Não parem, que eles vão atrás disso também, porque isso é saúde, isso é amor, isso é paz. Eu me despeço de vocês, a veneranda, dizendo paz, amor e carinho. Deus, obrigado por mais esse instante. Obrigado por tudo que nos tem dado e humildemente te dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos abrindo os nossos olhos com muita serenidade, com muita paz e agradecendo por tudo que essa música nos trouxe, pensamentos. Que eles não possam mais nos afligir, que eles realmente confirmem o que diz. Somos velhos conhecidos, somos amigos e nos amamos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos iluminar, sorrir, desejar estar com as pessoas, sem feri-las, amando apenas, entendendo as diferenças nossas de pensamentos com os delas, mas não brigando, não discutindo, tentando entender. Ninguém, talvez de nós, estejamos com a verdade. A verdade vamos descobrir lá na frente. Paciência, tolerância, serenidade. Que assim seja.